Muito bem, iniciando aqui então mais um dia do nosso trabalho. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro 1, As Causas Primárias, capítulo 3, sobre a criação. Temos 2 itens para o nosso estudo de hoje. Primeiro, a formação dos mundos, e segundo, a formação dos seres vivos. Obviamente nós encontraremos aqui no o Livro dos Espíritos teorias, que já foram ultrapassadas, porque a visão que Kardec traz para nós aqui, das questões que são apresentadas, ele pergunta, obviamente, a gente tem que sempre pensar dessa forma, as perguntas são elaboradas de acordo com o conhecimento que se tem. E os Espíritos trazem as respostas, nos ajudando nesse entendimento a partir da visão que eles têm do plano espiritual. Então, algumas perguntas que Kardec faz, nós veremos assim, através de estudos que nós fazemos no campo das nossas ciências, como da astronomia, como da biologia, da física, da química. São perguntas que os cientistas, eram temas que os cientistas estudavam naquela época. Então nós não podemos imaginar, por exemplo, Kardec fazendo uma pergunta sobre física quântica, porque essa ideia não faz parte daquele universo naquele período. Hoje sim nós faríamos aos Espíritos perguntas relacionadas com esse tema. Então nós veremos aqui algumas questões, assim como também nós percebemos ao estudarmos o livro A Gênese, quando se falava sobre a formação dos mundos, sobre a formação da vida e tudo mais, nós veremos ali assim, nós vimos algumas teorias assim que para nós nem se fala mais nela. Muitas vezes nós lemos sem saber sequer que elas um dia existiram, salvo aqueles que têm um estudo mais aprofundado dentro dessas áreas. Então falar, por exemplo, sobre a formação do nosso planeta como incrustação é uma ideia que naquela época, no século XIX, existia. Hoje nós nem ouvimos falar, porque o que se difunde hoje em termos de conhecimento científico sobre a formação do nosso planeta, por exemplo, nós já temos claramente em vários documentários, temos nos livros de pesquisa, falando para nós sobre a matéria que se agregou, que formou então o nosso planeta, todas a força gravitacional que foi atraindo todos aqueles fragmentos que se encontravam soltos no espaço. Nós lembramos até mesmo Marcelo Gleiser, que é um astrônomo brasileiro, não mexi em nada, Angelina, então foi sorte para nós, para melhorar o nosso som. Então assim, o Marcelo Gleiser, que é um cientista renomado mundialmente, carioca, brasileiro, então ele falava principalmente que todos nós somos poeira das estrelas. Essa expressão já tem um grande significado, mostrando para nós que as estrelas então vão se formando, e conforme elas vão chegando no seu tempo de vida, no final do seu tempo de vida, então aquela matéria dispersa no espaço e ela vai então se agregando, sendo atraída exatamente pela força da gravidade. Então esse conhecimento que nós temos hoje, que as crianças aprendem na escola, que nós assistimos com uma absoluta naturalidade hoje nos programas que falam de ciência na televisão, naquela época não se tinha. Naquela época havia outras teorias. Então nós vamos perceber aqui que para nós vamos seguir aqui o raciocínio de Kardec, acompanhar a resposta dos Espíritos, mas para nós vai ser muito mais interessante ler textos, como eu separei para vocês aqui, para nós, na verdade, para o nosso estudo. Nós veremos então que vale muito mais a pena nós fazermos uma pesquisa num site de pesquisa escolar sobre esses temas, tanto da origem da vida como da origem do universo, com a visão atual. Porque, na verdade, como nós até vimos isso ao estudarmos a Gênese, nós utilizamos o índice, todo o sumário que Kardec elaborou, trazendo para nós os diversos temas, mas os assuntos para nós foram muito mais interessantes quando nós abrimos aqui e trouxemos áudios, vídeos, lemos aqui textos de ciência falando sobre aqueles assuntos, do que lemos exatamente aquilo que Kardec trouxe para nós naquela época. Porque, mais uma vez, aquela visão era uma visão daquele período, que para nós, completamente ultrapassada, já não se falava mais nesse tema, ou naqueles temas. Bom dia, Miriam. Então nós vamos apenas aqui seguir também as respostas dos Espíritos, mas os textos para nós são aqueles mais importantes. Então, muito bem, nós estamos aqui no nosso capítulo, deixa eu pegar aqui o índice,
No nosso capítulo 3, nós temos então aqui os seguintes temas: formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, para a gente ver, né, falar sobre povoamento da Terra. Hoje, com tantas pesquisas que falam sobre o desenvolvimento das espécies, os hominídeos, com mais de 4 milhões de anos na África, colocarmos a palavra Adão já mostra para nós o conceito que se tinha naquela época. Lembrando mais uma vez que Kardec, então, quando ele trouxe esses temas doutrinários, o principal objetivo dele era exatamente confrontar os dogmas religiosos daquela época, que falavam sobre a formação do mundo, segundo o livro Gênesis, sobre a formação dos seres vivos, também segundo o livro Gênesis. Então ele tinha que confrontar essas ideias, trazendo exatamente aquilo que existia de mais atual, que era exatamente ali a teoria científica. Ele vai falar também sobre diversidade das raças, a pluralidade dos mundos, né, nomezinho complicado esse, né, que significa pluralidade dos mundos, significa os diversos mundos que existem aqui no nosso universo, mundos inclusive que são habitados. Depois também ele traz no item número 6 algumas considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, né? Não, dos cristãos de modo geral, né? Não só cristãos, tico-teco. Se você pegar, por exemplo, os muçulmanos, eles entendem a partir, até Abraão, a ideia é a mesma sobre a formação dos seres. Então nós temos ali judeus, nós temos muçulmanos, nós temos cristãos, todos eles que agora, felizmente, já tem uma mudança no pensamento, que traz para nós, por exemplo, a ideia da mitologia, entendendo que tudo aquilo que os hebreus trouxeram para nós era a sua mitologia, assim como nós temos a mitologia indígena, a mitologia nórdica, a mitologia africana, temos mitologias orientais, tudo isso falando sobre a formação do mundo, formação dos deuses, formação dos seres vivos, que era exatamente a forma. A mitologia nada mais é do que a expressão de cada cultura para tentar entender a origem de tudo. Hoje nós temos a ciência, e vê então, não desprezando a mitologia, mas vendo nela uma riqueza cultural, mas uma riqueza cultural que não pode mais ser referência para o entendimento daquilo que nós temos hoje em termos de pensamento científico, mas vale culturalmente, sem dúvida nenhuma. Até porque a gente lembra que essa mitologia ela traz para nós algumas interpretações, alguns folclores, que muitas vezes tem ali uma referência com verdade, só que segundo a interpretação daquela mesma época. Então aqui nós vamos no item número, por exemplo, também, né, Sandra, temos também essa visão, né, porque não é uma mitologia machista, mas era uma mitologia de uma sociedade patriarcal. Por ser patriarcal, exatamente porque naquele período das sociedades, né, das comunidades ainda primitivas, a força bruta era aquilo que predominava. Por isso uma sociedade patriarcal. Mas nós temos também sociedades matriarcais que trazem deusas como sendo responsáveis pela origem de tudo. Então, cada grupo, em cada ambiente da nossa sociedade, nós temos um pensamento diferente. E diz para nós aqui, vamos lá. Primeiro item, então, aqui desse capítulo 3, formação dos mundos. Uma expressão bacana que tem aqui no início, que Kardec colocou: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então essa aqui é uma pequena introdução que Kardec traz para nós. Aí nós temos aqui a primeira pergunta, né? Uma pergunta que todo mundo gostaria de saber, né? Me dá um ok, pessoal, por favor? Só para saber se é só a Angelina, obrigado. Então nós temos aqui pergunta, né, que todo mundo gostaria de fazer, né? Aliás, a busca que a ciência hoje faz, né, com toda a disposição. O universo foi criado ou existe desde a eternidade como Deus? Olha que pergunta problemática essa. O universo foi criado? Lembrando que nessa época nós não tínhamos o pensamento que temos hoje.
do Big Bang, por exemplo, a criação de tudo. Então era natural perguntar se alguém criou o universo, ele existe desde sempre, onde ele começou, como ele começou, quando ele começou. Resposta dos espíritos: ele não pode ter sido feito por si mesmo, e se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então, quer dizer, é uma visão aqui para nós com um teor religioso muito forte. E aí então a ciência obviamente não vai aceitar essa ideia, vai tentar trazer as suas teorias do que imaginar, por exemplo, que existe uma força sobrenatural capaz de criar tudo. Comentário de Kardec: a razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo, e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Nós chegamos a falar sobre isso quando nós discutimos, debatemos sobre a ideia da criação do universo a partir da teoria do Big Bang. Então nós temos assim aquela partícula primordial que explodiu e gerou toda a matéria que existe hoje no universo. Segundo ali as teorias que são apresentadas, dizem, por exemplo, que toda a matéria do universo estaria condensada numa bola de ping-pong. São teorias. Hoje os nossos cientistas apontam essa ideia. E aí então a gente pensa, muito bem, supondo que essa teoria seja verídica, que houve realmente uma grande explosão a partir daquela partícula inicial, durante quanto tempo essa partícula ficou ali aguardando o momento de explodir? O que havia antes dessa explosão? O que provocou essa explosão? Será que foi simplesmente o acaso? Será que foi a vontade de uma força superior? São questões que nós vamos colocando hoje, porque do nosso entendimento, aqui a partir da perspectiva do mundo material, é muito difícil para nós tentarmos entender alguma coisa que, segundo os próprios cientistas, Hubble, Edwin Hubble, que foi ele o responsável pela ideia da expansão do universo, que segundo suas pesquisas o universo está em constante expansão. Ele pergunta, ele diz assim, então, ele e a partir dele, outros cientistas, se o universo está se expandindo, significa que ele partiu de um ponto inicial. Nesse ponto inicial, então, segundo essa expansão, ela se deu então a aproximadamente 13,7 bilhões de anos. É a teoria que é apresentada. Há alguns que dizem assim, não, a ideia da expansão do universo é muito interessante, mas também existe uma outra teoria da contração do universo. Então o universo se expande e se contrai. Nessa contração, tudo que existe vai ser destruído. São teorias. Nós não temos por que brigar por elas, brigar com elas, até porque isso não vai interferir em absolutamente nada na nossa vida. Mas é importante que nós desenvolvamos teorias para tentarmos entender as coisas. Porque do contrário, nós ficaremos presos ainda nas fantasias, na mitologia. E a nossa inteligência hoje já está muito além dessas fantasias. Embora nós ainda tenhamos, só o fato de nós termos ali as religiões trazendo tanta influência na vida das pessoas, isso já mostra para nós que a fantasia ainda existe, ainda está presente. Nós estamos tentando entender, como base da doutrina espírita, bom dia, Brás, como base da doutrina espírita, a fé raciocinada, nós estamos então tentando filtrar. A fé ainda existe, mas nós estamos tentando tirar aquilo que existe de fantasioso. Essa é uma proposta que nós temos. E ainda temos dificuldade, porque o fato de termos ainda tantas ideias baseadas na fé significa que nós não conseguimos alcançar, através do nosso conhecimento, através das nossas ciências, aquilo que vai além do nosso mundo material. Então é uma fé raciocinada, a gente vai depurando, mas até mesmo essa razão ainda é muito relativa. Basta a gente ver os debates que são provocados dentro da própria doutrina espírita sobre quais autores são aqueles que trazem informações mais verdadeiras, quais são os melhores livros. Bom dia, Diocleciano. Quais são os melhores livros? Quem está dizendo a verdade, quem não está? Quer dizer, nós estamos ainda debatendo isso, ainda que a nossa fé seja baseada na razão. Mas é uma razão muito relativa.
Continua aqui para nós, no item número 38. Kardec pergunta: como Deus criou o universo? Os espíritos, então, tentam trazer para nós a informação, ainda de uma forma muito simplista, ou seja, explicam, mas não trazem para nós ali algo que seja palpável dentro do nosso conhecimento e até mesmo pelas nossas buscas. Então, como Deus criou o universo? A resposta dos espíritos: para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E a gente se pergunta, essa é uma resposta que poderia ser acolhida pelas nossas escolas científicas? Simplesmente que o universo criou porque Deus tinha vontade? Para aquela época talvez fosse o melhor que eles poderiam oferecer. Mas nos tempos de hoje isso para nós é absolutamente insuficiente. Mais uma vez, essas respostas vieram há mais de 150 anos. Numa época em que o pensamento religioso era absolutamente dominante. Só para a gente ter uma ideia, nós tivemos ali, em 1857, o lançamento do Livro dos Espíritos, trazendo para nós todas essas teorias novas, e pouco tempo depois, 1858 ou 59, se eu não me engano, Charles Darwin trouxe para nós a evolução das espécies. Naquele período, enquanto Kardec revelava o mundo espiritual para nós, através dos ensinamentos dos espíritos, Darwin falava que o homem não nasceu do barro, com Adão e Eva. E ele foi então combatido, ele foi então criticado, foi excomungado pela igreja anglicana, da qual ele fazia parte. Ali era o beabá de tudo, 150 anos. Então os espíritos estavam ali trazendo respostas de acordo com as possibilidades que eles tinham de compreensão. Não se poderia avançar trazendo conhecimentos que estariam além. Mexeu o braço, foi uma fase determinante para a humanidade. Aquele período do iluminismo, onde nós tivemos os enciclopedistas, tivemos ali também a filosofia trazendo para nós uma nova visão, a ciência assumindo definitivamente a sua personalidade, sem temores com relação às perseguições religiosas. Aquele foi um momento fundamental. Mudança de sistemas governamentais, sociais no nosso planeta. Então, séculos XVIII, séculos XIX, século XVIII e XIX foram fundamentais para esse período da humanidade. Então, basta a gente lembrar que naquele período, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, o homem ainda era visto como sendo uma criação divina lá do livro A Gênese. E aí então Darwin disse que o homem era descendente dos macacos, ou, de uma forma mais precisa, descendente de primatas. E aí então eram charges, quantas charges foram feitas que mostravam o macaco com a cabeça do Darwin, aquela imprensa crítica como nós temos hoje também, cheia de ironia, cheia de sarcasmo e tudo mais. A igreja se revoltando, o meio científico ficando deslumbrado. Tanto que nós vemos no livro A Gênese, quando Kardec fala sobre a criação, da formação dos seres vivos, ele faz aquele comentário que o homem era descendente do macaco. E a gente pensa assim, mas de onde Kardec tirou essa teoria? De Darwin. Embora eles não tivessem contato, eles eram contemporâneos. Então por isso é importante a gente lembrar que essas respostas que os espíritos dão, como Deus criou o universo? Criou porque ele tinha vontade e ele disse, faça-se a luz foi feita. Para nós hoje isso é absolutamente insuficiente. Mas então hoje os espíritos teriam condições de trazer para nós mais informações, porque hoje a nossa ciência conseguiu alcançar esse conhecimento. Então eles poderiam falar daquilo que nós também estamos falando. Naquela época eles só poderiam falar daquilo que era falado. Eles não poderiam avançar no tempo. Esse é um detalhe importante que a gente tem que perceber. Os espíritos não fazem a natureza dar saltos. O conhecimento deve ser adquirido a partir dos nossos próprios esforços. Por isso nós percebemos que as respostas são muito vagas. Respostas que são compatíveis com o conhecimento daquela época.
39, vamos em frente. Diz aqui Kardec para nós: podemos conhecer o modo de formação dos mundos? A resposta, olha só a resposta dele: tudo o que se pode dizer, ou seja, eles não podem dizer mais do que isso, e que podeis compreender, porque aquele conhecimento não ia além daquelas informações, é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Lembra que nós falamos de Marcelo Gleiser, quando ele fala que nós somos poeira das estrelas? Que as estrelas liberam então essa matéria, e essa matéria começa a se condensar, começa a se juntar por essa força de atração, até formar aquilo que nós conhecemos hoje como esses corpos celestes. Hoje para nós é fácil interpretar isso daqui. Como assim a matéria espalhada no espaço se condensa? Hoje nós temos respostas da própria ciência que fala sobre tudo isso. Depois diz Kardec aqui no item número 40: os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? Basta a gente lembrar que no livro A Gênese, quando Kardec fala sobre a uranografia, que nada mais é, do que na verdade é a astronomia, sobre a formação do universo, formação dos corpos e tudo mais, tem uma passagem que ele diz assim que os cometas eram astros tão desconhecidos naquela época, que uma das teorias era que se um cometa viesse em direção ao nosso planeta, não aconteceria nada, porque o cometa nada mais era do que uma bola de gás, e ele simplesmente passaria pelo nosso planeta. Eles não imaginavam que havia rocha, que havia gelo, que havia aquela sujeira espacial que formava aquele astro. E mais do que isso ainda, basta a gente lembrar, por exemplo, que em 1910, quando o cometa Halley passou aqui pelo nosso planeta, a passagem seguinte foi em 1986, 76 anos depois. Eu me lembro, de 86, quando eu vi o cometa. Eu estava acampado, vimos com luneta, aquela coisa toda. Não passava daquela bolinha bem discreta, vaporosa, lá nos confins do espaço, que a gente via de tão distante. Mas em 1910 o cometa passava de lado. Então dava para ver aquela cauda enorme. Aquilo foi o prenúncio de muitas desgraças. Antes disso até também, a gente volta, acho que foi 1854, colocando 76 anos, deixa eu ver, 1844, se eu não me engano, fazendo ali os cálculos, 1844, acho que foi isso mesmo. 1844, quando o cometa apareceu também, era o prenúncio do fim do mundo. Então Kardec coloca, os cometas poderiam ser o começo da condensação da matéria, os mundos em vias de formação? Respondem os espíritos: isto está certo. Ou seja, mostra os cometas como sendo ali matéria solta no espaço. Se eventualmente um cometa é atraído por um planeta e ele se choca, como aconteceu com o nosso planeta aqui, segundo aquela teoria da extinção dos dinossauros, onde ali na península de Yucatán, ali na América do Norte, América Central, um cometa se chocou e provocou aquela extinção de toda aquela espécie. Esse cometa que veio e se chocou com o nosso planeta foi matéria do espaço que se agregou aqui ao nosso planeta. Então, se nós tínhamos uma massa, com esse cometa era essa massa mais um pouco dessa matéria. E como constantemente nós vemos ali asteroides caindo aqui, formando ali as nossas conhecidas estrelas cadentes. Pegamos 35, Dudu, obrigado. Então 1835. Mas fazendo a conta, coloca mais 76 anos. Aí nós temos ali 70 anos. Vai dar mais do que isso. Fazendo, eu acho que dá 44, hein? 44 mais 76 vai dar 1910. Acho que é isso. Enfim, vamos lá. Depois façam conta para mim, por favor, aí. Então, o que nós temos, que deixa eu lembrar do que eu falava agora.
essa matéria, né? Essa matéria que se juntava. Então nós temos o planeta Júpiter, por exemplo, que tem aquela grande mancha, uma grande bola que tinha ali. Segundo algumas ideias, era um cometa que bateu ali. Então, na verdade, os cometas fazem parte dessa matéria. Bom dia, Evan. Fazem parte dessa matéria que vem se juntando nos astros. Então, por isso, como foi colocado para nós, sim, o cometa seria ali o início. Mas nós temos ali tantos e tantos astros, né? Basta a gente lembrar o cinturão de asteroides que temos aqui no nosso planeta. Um outro cinturão de asteroides externos aqui ao nosso sistema solar. São astros que estão ali soltos. A Miriam lembrou, né? Galileu fala que a Gênese, né, sobre o movimento solitário do universo. Nada está rolando sem sentido, né? Nada é desperdiçado, sem dúvida. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Como disse, se eu não me engano, o Pasteur que disse isso. Ou Lavoisier, acho que foi Lavoisier que disse isso. Então, exatamente isso, são essas constantes transformações. Então, estrelas nascem, estrelas morrem, matéria é espalhada pelo universo, essa matéria é atraída por outros corpos, e assim a gente fica nesse constante processo de transformação. Mas vamos em frente, né? Não somos cientistas, não adianta a gente querer falar muito, a gente fala daquilo que hoje nós aprendemos, né, nas informações que são apresentadas. No item número 41, um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo, quer dizer, pode isso acontecer? Ele desaparecer e a matéria se espalhar e depois formar um novo espaço? Formar um novo astro no espaço? Exatamente aquilo que nós temos hoje. Nós temos estrelas, né, que se tornam gigantes vermelhas, engolindo tantos mundos, depois elas se tornam anãs brancas e então sua matéria se espalha pelo espaço. É exatamente aquilo que os espíritos então respondem. Eles dizem, sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Só que naquela época, né, não havia uma ideia do tempo que isso acontecia. Se fala então sobre bilhões de anos, né? O nosso planeta, por exemplo, tem 4,5 bilhões de anos, segundo a estimativa dos nossos cientistas. O universo, 13 bilhões de anos. Quem somos nós para entendermos o que significa esse tempo? Como é que nós podemos racionalizar essa informação? Depois aqui no item 42, a gente vai acelerando porque, como eu falei para vocês, aqui para nós é somente a título de informação, né? Podemos conhecer a duração da formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Hoje os cientistas estimam 4 bilhões de anos. Os espíritos dizem para nós, nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Bem louco para aquela época, porque hoje os cientistas, nós temos então, desde os geólogos, os astrônomos, os biólogos, que estudam tudo isso. Tem um documentário belíssimo da BBC, de Londres, aliás, como todos os documentários que eles produzem, falando exatamente sobre geologia, a história da geologia. E aí mostra um geólogo, né, que é ali o apresentador do documentário, que ele faz visitas em alguns locais do planeta mostrando aquelas rochas mais antigas. E ali eles apresentam teorias baseadas em elementos científicos. E aí dá para entender então que aquilo que nós lemos nos livros, que eles têm essa estimativa de tempo para a formação do nosso planeta, por exemplo, essa estimativa é baseada nesses fatos que nós, pessoas comuns, não temos contato, porque isso fica restrito ao meio científico, onde são apresentadas ali tantas e tantas teses, tantas e tantas teorias. Um bom dia, Fatival, bom dia. Então aqui bem louco seria quem pretendesse sabê-lo. Hoje nós temos essas estimativas e não vemos loucura nisso, mas naquela época isso talvez fosse possível considerar como sendo uma loucura. Então são essas questões, desde a questão número 37 até a questão número 42,
Mais uma vez aquilo que eu falo para vocês, né? Kardec apresentou então um capítulo falando sobre a criação e sobre a formação dos mundos. São então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões falando sobre a criação do universo. Isso basta? Isso já é o suficiente? Obviamente que não, porque a proposta daqui dessas questões não era trazer para nós revelações que não poderiam ser antecipadas. Depois Kardec pegou esse conteúdo e desenvolveu no livro A Gênese, trazendo para nós aquelas tantas e tantas e tantas teorias da época. Falando de Camille Flammarion, falando de Galileu Galilei, falando de outros cientistas que apresentavam suas ideias para aquela época. Nós veremos inclusive na própria biologia, que é o próximo item que nós vamos estudar, falando sobre a formação dos seres vivos, quantas e quantas teorias foram apresentadas desde os séculos XVIII, XIX, século XX e XXI, onde os cientistas foram então apresentando suas ideias, desde a geração espontânea, porque não se tinha conhecimento sobre os micro-organismos. Quem desenvolveu isso foi Louis Pasteur, né? Quando ele trouxe para nós ali resultado das suas experiências, porque ninguém conhecia. Certa vez eu assisti a um documentário muito, mas muito interessante, falando sobre a história da medicina. E aí mostrava que no século XVIII, onde aqueles que poderiam ser considerados médicos, porque eram os mais estudados nesse campo da anatomia, quantas e quantas mortes aconteciam sem que eles tivessem conhecimento dos micro-organismos que existiam. Me recordo de uma passagem que dizia assim que os médicos geralmente eram polivalentes, porque eles faziam tudo o que era possível. Então, tinha ali um hospital, na Inglaterra, se eu não me engano, mas na Europa de um modo geral. Então eles faziam ali a autópsia, o estudo com cadáveres, e rapidamente eles saíam dali, lavavam as mãos com água, ou muitas vezes nem lavavam pela emergência, e iam fazer um parto. E aí então a criança nascia e a parturiente morria. E eles não entendiam por quê. Aí eles fecharam as janelas. Ah, já sei, deve ser a janela que está aberta. Vamos fechar a janela. Fecharam. Até que teve um médico que falou assim: vamos colocar uma bacia de água com cal. Todas as vezes que os médicos tiverem que fazer um procedimento, eles teriam que lavar as mãos nessa bacia com água e cal. Água caiada, né? Resultado, diminuiu significativamente o número de mortes. Aí eles entenderam então que micro-organismos que se espalhavam pelos objetos que eles utilizavam, porque a maleta era a mesma. A maleta da autópsia era a mesma maleta do parto. Não se lavava, não se usava a luva estéril. Aí começaram a ter esse conhecimento. Nós estamos falando de 200 anos, 300 anos no máximo. Então as teorias sobre a geração de tudo começou principalmente com o conhecimento do universo microscópico. No caso da peste negra, que eu até ia comentar, mas se você já puxou aí para não esquecer, era muito interessante. Vocês se recordam, talvez vocês tenham visto documentários sobre isso, assistido a documentários sobre isso. Falava, por exemplo, das pessoas que queriam tratar da peste negra ou combater a peste negra, utilizando aquelas máscaras com aqueles bicos, capas pretas, defumando os ambientes. Era assim que se tratavam as coisas. Então cada geração de cientistas foi então desenvolvendo a sua própria teoria para até chegar àquilo que nós temos hoje, e certamente seremos ali sucedidos por outras tantas gerações que também trarão as suas teorias. Então, antes da gente entrar aqui na formação dos seres vivos, vamos aqui numa pequeno artigo publicado no ano passado, em 2016, na revista Super Interessante. Deixa eu só fechar uma janelinha aqui rapidinho. Bem resumida mesmo, coisa pequena. O título: Como se formou o universo? O subtítulo está aqui: O Big Bang, ou Big Bang, é a teoria mais aceita pela comunidade científica, mas há quem veja problemas nela. Faz um ano que essa matéria foi publicada. Aliás, foi publicada em 2003 e foi atualizada em 2016. O autor, então,
Reinaldo José Lopes. Diz aqui para nós: deixando de lado o criacionismo e todas as narrativas bíblicas, narrativas religiosas sobre a criação do universo, a teoria mais aceita é a do Big Bang. Há cerca de 14 bilhões de anos, toda a matéria e energia do universo estavam concentradas num único ponto extremamente pequeno, quente e denso. Aliás, dizer que era um ponto pode dar uma impressão errada de que havia alguma coisa em volta, quando na verdade o ponto era tudo que existia, afirma o cosmólogo Márcio Novello, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Aparentemente, flutuações minúsculas dentro dessa região espalharam seu conteúdo por todas as direções com violência inimaginável. É o que se costuma chamar de Big Bang, a explosão que, de acordo com a maior parte dos físicos, gerou a matéria, a energia, o espaço e o tempo. Olha só que coisa maluca. O tempo foi criado a partir dessa explosão. E a pergunta fica, já que os cientistas, como Carl Sagan, questiona, se Deus criou o universo, quem criou Deus? Aquilo que a gente estava brincando no encontro passado. E a pergunta fica, se existia essa matéria comprimida, e a partir dali o tempo foi contado, o que havia antes? E insistindo na questão do tempo, durante quanto tempo aquela matéria ficou naquele estado latente? Não havia sentido falar em antes do Big Bang. Para eles não haveria sentido. A primeira explosão teria sido a mais violenta, o que os cientistas chamam de universo inflacionário, uma bolha que cresceu rapidamente, definindo as fronteiras daquilo que existe. Não haveria sequer sentido em falar do que está fora dessa bolha. Seria o inobservável, o além, diz Novello, o cientista. Pouco a pouco, depois da primeira inflação, o conteúdo absurdamente energético da expansão começou a formar os primeiros núcleos atômicos leves, de elementos como o hidrogênio e o hélio. O primeiro bilhão de anos do universo presenciou o surgimento das galáxias. Como as primeiras supernovas, a formação de elementos atômicos mais pesados, como carbono e ferro, plantou as sementes para o surgimento do sistema solar e da vida aqui na Terra. Há quem aponte problemas nessa visão aparentemente simples da criação. Se o Big Bang foi realmente o início de tudo, uma região com temperatura infinita e densidade infinita, então as leis da física não se aplicariam a ele, o que é uma inconsistência, porque elas deveriam valer para qualquer momento do universo. É por isso que pesquisadores como Novello sugerem que o Big Bang seja parte de um ciclo, e não o real começo de tudo. Mas as duas hipóteses, obviamente, ainda precisam ser provadas. Então, um artigo bem pequeno, bem simples, mas uma linguagem bastante clara para nós, para mostrar, por exemplo, aqui de que forma que as nossas ideias evoluíram. Quando Edwin Hubble trouxe para nós a teoria da expansão do universo, que foi daí que surgiu, mais uma vez, a teoria do Big Bang, outros cientistas falaram que essa teoria não era verdadeira e que o universo existiu desde sempre. O universo sempre existiu. Eles não falavam, obviamente, como foi colocado aqui naquela primeira questão desse formação dos mundos, quando Kardec pergunta se o universo era eterno como Deus, e os espíritos disseram que seria um absurdo, do contrário, Deus não seria Deus. Então o universo, na verdade, é uma criação de Deus. Esses cientistas não levavam em consideração a existência de uma ideia divina. Simplesmente falavam que o universo sempre existiu. Então a teoria mais aceita é exatamente dessa grande explosão, mas como nós podemos perceber, vários furos ainda existem
mas é o melhor que pode se ter até agora. Mas é verdade, Brás. Essa ideia do Deus atômico, como eu falei para vocês, né, quando nós estudamos lá naquele primeiro capítulo, na primeira parte, quando se falava sobre Deus, a origem de Deus, o que é Deus e tudo mais, comentei com vocês sobre as várias interpretações que nós podemos dar. Dentre elas, por exemplo, que Deus poderia ser uma figura, ou uma força, ou uma inteligência, que nem sempre acaba sendo unânime entre todas as ideias ou as linhas de pensamento. Então, por exemplo, para as religiões, Deus é uma personalidade. Para a doutrina espírita, que é considerada uma filosofia, Deus é uma inteligência. Para a ciência, Deus poderia ser entendido como sendo a própria natureza. Não aquela personalidade, mas a natureza como sendo exatamente essa força criadora, essa força transformadora, essa força que tem inteligência, mas que não é vista como uma personalidade. Então, o Deus atômico, o Deus natureza, o Deus arquiteto, como chamam os maçons, o Deus pai, como chamam no cristianismo, temos ali várias interpretações. Então nós estamos lidando nesses primeiros capítulos sobre Deus, infinito, universo, origem de tudo. São temas que nós simplesmente não conseguimos compreender. Não conseguimos trazer para nós uma interpretação correta. Mas vamos em frente. Então, como se formou o universo, esse artigo da revista Super Interessante, é para nós aqui apenas uma ideia do que se fala hoje sobre essa questão da formação do universo. Mais uma vez, nós temos ali vários documentários que mostram para nós, né, seguindo exatamente essa linha de pensamento do Big Bang, com efeitos especiais, com efeitos gráficos e tal. Então nós vemos no National Geographic, nós vemos no Discovery Channel, vemos no The History Channel e outros documentários que vão então criando ideias sobre a criação do universo, todas elas seguindo essa mesma linha de pensamento. Muito bem. O nosso próximo item então, formação dos seres vivos. Mais uma vez, nós estamos aí fazendo um estudo apenas de passagem, né, porque nós temos hoje a nossa própria ciência que traz para nós esclarecimentos mais objetivos sobre essas questões. Mas o que vale para nós é exatamente as informações, as respostas que os espíritos trazem. Porque embora eles não possam trazer nenhum tipo de revelação, eles procuram trazer resposta mais próxima dessa verdade, mas respeitando os limites de conhecimento daquele período. Diz para nós aqui então a primeira questão, né? Formação dos seres vivos. Questão número 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Só perguntas daquelas bem complicadas, né? Respondem os espíritos: no começo, tudo era o caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Ou seja, não tivemos nenhuma resposta dentro dessa resposta que eles deram. Porque perguntou quando começou a ser povoada. Quando o planeta estava ali meio fundido e tudo mais. Aí naquele momento apareceram os seres vivos. Ótimo, a pergunta foi quando? Cientistas apontam para nós que a vida surgiu no nosso planeta há aproximadamente 1 bilhão de anos. O planeta tem 4. Então era aquela matéria que se juntava, a força de atração era uma força tão poderosa que tornou aquela matéria incandescente. Era aquela bola de lava que estava ali flutuando no espaço. E esse formato arredondado, porque a Terra não é uma bola, né, aquela circunferência tão bonitinha, como a gente vê, né, nos livros, nas fotografias. A Terra parece muito mais uma pera do que uma circunferência, uma pera do que uma laranja, né?
com as suas deformações, porque esse formato, na verdade, mostra que havia uma força de atração no centro do planeta que puxava a matéria nessa direção. Então ela acabou tendo esse formato arredondado. Então essa matéria incandescente, com o passar do tempo, ela foi resfriando. E aí criou-se então aquela crosta, seria como se fosse um ovo, e esse ovo então criou a sua casca. Nessa casca então começamos a ter ali um novo processo, aquele processo de criação de novos elementos químicos, criação de gases, a criação da água, que é o princípio fundamental. Hoje nós temos cientistas cuja especialidade é a exobiologia. A exobiologia mostra a biologia exterior, fora do nosso planeta. E antes deles procurarem por naves espaciais, procurarem seres com formato humanoide como o nosso, ou mesmo aqueles seres disformes, né, como nós vemos nos filmes de ficção, a principal busca desses cientistas é por água. Porque eles procuram, na verdade, a vida orgânica fora do nosso planeta, semelhante à nossa. Como a origem da nossa vida veio da água, onde os primeiros seres começaram a surgir, foram criados exatamente nesse ambiente, eles entenderam então que fora do nosso planeta também a água seria ali a fonte de tudo. Então a grande busca é onde nós encontramos água, não apenas água congelada. Aí nós tivemos ali luas de Júpiter, temos ali outro planeta. Começam então a buscar ambientes para isso. A questão que nós temos aqui agora: de onde vieram os seres vivos para a Terra? De onde vieram? A Terra continha germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Uma resposta que nós vemos, uma resposta poética. Dizer que os seres... A Terra continha germes. A pergunta ainda continua: de onde vieram esses germes? Como eles foram criados? Foram espontaneamente? Houve ali algum processo de criação? Vieram de algum lugar? Algumas teorias atuais apontam para esse caminho, que foram esses asteroides que chegaram aqui no nosso planeta, trazendo, né, no seu gelo, na água congelada, vida, e essa vida então se desenvolveu aqui. São ideias. Então eles colocam para nós, né, essa parte aqui é a parte mais poética de todas, né? Eles dizem assim: os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Olha que coisa bonita. Bonita, mas sem trazer para nós a resposta que nós esperamos. De onde veio a vida? Mais uma vez, os espíritos, hoje na atualidade, se nós fizermos perguntas em reuniões mediúnicas, se eles podem nos ajudar com essa questão, eles provavelmente vão também ser bastante vagos, porque a nossa ciência precisa se desenvolver para ter esse conhecimento. E não simplesmente esperar que as respostas venham para nós do mundo espiritual. O Zé colocou, né, com a TDI, temos que admitir o Criador em tudo, né? O que nós temos, na verdade, né, Zé, quando se fala, esse Criador é essa grande questão. A ciência, como eu falei para vocês, pode colocar a força criadora de tudo como sendo a natureza. Essa natureza poderia facilmente ser interpretada
seria entendida como sendo uma divindade. Temos então os deuses místicos, antropomórficos, arquitetos. Continuaremos ainda nesse debate durante muito tempo. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Essa é a grande questão. Porque aqui Kardec já começa a entender então que esses elementos orgânicos existiam antes da formação do nosso planeta. Mas onde eles estavam? A resposta: estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre o novo globo. Aqui já vai mais ou menos ao encontro dessa ideia de que a vida teria vindo então do espaço. Kardec traz um comentário. Mais uma vez, o comentário dele é relativo ao século XIX, não esqueçamos disso. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Aqui, na verdade, ele fala sobre o desenho das moléculas, a geometria molecular, que ela poderia ser facilmente perturbada com forças exteriores. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolveram a não ser numa dada temperatura e num meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes, um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a exercer-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Essa teoria não resolve a verdade a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Essa frase aqui talvez seja uma das mais importantes que Kardec tenha trazido para nós a respeito dos mistérios que ainda permeiam no nosso mundo, tanto naquilo que diz respeito ao mundo material, como daquilo que diz respeito ao mundo espiritual. Deus tem seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Então a nossa ciência vai se desenvolvendo no seu tempo. Já de 2 séculos para cá, nós tivemos um avanço significativo nas nossas ciências. Pegamos ali 2, 3 séculos, né? Século XVIII, ali por 1700 e alguma coisa, até século XVII, 1600 e alguma coisa, quando nós percebemos ali com as grandes navegações, com cientistas que começaram a trazer ideias da astronomia, o formato do nosso planeta. Então, nesses últimos 5 séculos, nós tivemos um avanço que a humanidade não teve durante todo o período anterior. Começou então sobre a ideia da nossa posição, a ideia da química, da física, da biologia. Falamos, por exemplo, dentro da física, sobre a eletricidade. Leis que foram reveladas, leis não foram descobertas, não foram criadas, foram reveladas, como foi o caso, por exemplo, da lei da própria gravidade. E aí, nessa época, onde o positivismo estava muito presente, nós tivemos então tabela periódica sendo criada, os micro-organismos sendo descobertos, a teoria de Darwin falando sobre a origem, sobre a evolução das espécies. Olha quanta coisa surgiu. Tivemos Thomas Edison estudando sobre a eletricidade, a máquina a vapor, máquinas que foram criadas.
Tudo isso nesses últimos tempos. Então, de 300 anos para cá, a humanidade teve assim uma mudança absolutamente radical dentro do seu padrão de conhecimento científico. E hoje nós estamos ali, né, a vento e popa. Em vento em popa, né? Com oportunidades de criar e aprender cada vez mais. Então nós temos as nossas limitações. Tivemos, por exemplo, há poucos anos, né, o estudo do genoma humano, estudando, né, mapeando, trazendo para nós esse mapa genético. Estamos agora tentando entender a função de cada gene. E assim vai. Estamos sondando o espaço, estamos aprendendo o mundo macrocosmo, o mundo microscópico. Só que enquanto as ciências vão se desenvolvendo, as questões sociais vão surgindo para nós como um grande problema. Porque enquanto nós tentamos descobrir sobre o microcosmo e macrocosmo, as pessoas estão vivendo, sofrendo, aprendendo, vivendo seus conflitos, suas guerras, trazendo ali as suas transformações positivas. Enfim, as questões espirituais começando agora a surgir de um modo diferenciado. 46. O Tico colocou: melhorar o nosso filtro para informações recebidas não é muito fácil. Não é mesmo, até porque também esse filtro ele acaba sendo contaminado, Tico e Teco, pelas nossas crenças, pelas nossas paixões. E aí então, nesse caso, por termos ainda essas influências, o nosso filtro não é absolutamente racional. Nós temos esse elemento passional que interfere significativamente. Item número 46, vamos em frente. Há seres que ainda nascem espontaneamente, ou seja, surgem do nada. Lembrando que essa teoria da geração espontânea foi uma teoria do século XVIII, que era algo muito presente, que depois ela foi descoberta. Era um cientista que colocou, por exemplo, em 2 vidros, 2 pedaços de carne. Num ele deixou aberto, o outro ele cobriu com um pedaço de gaze. Naquele que deixou aberto, obviamente, as moscas começaram a pousar. Naquele que estava com a gaze, as moscas não tinham acesso. Pouco tempo depois, germes, na verdade, larvas começaram a surgir naquele que estava aberto. E aí eles perceberam o quê? Que não era geração espontânea. Porque se fosse espontânea, aquele pedaço de carne que estava fechado também teria vermes. Mas não surgiram, as larvas não apareceram. E naquele outro sim, onde as moscas pousaram. Então ele começou a falar da biogênese, ou seja, a criação a partir da própria vida, a vida gerando vida. Então a teoria da criação espontânea era algo muito recente para Kardec. Por isso ele fez essa pergunta: há seres que ainda nascem espontaneamente? A resposta: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Então, na verdade, não é uma criação espontânea, mas ela se torna perceptível aos nossos sentidos a partir do momento em que ela se desenvolve para ter aquele tamanho. Mas antes disso já havia ali aqueles ovos, aquelas larvas que são microscópicas. Diz para nós aqui: sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? E um pequeno mundo que dormitava e desperta. É um pequeno mundo que dormitava e desperta. Então ele fala para nós sobre os micro-organismos. Nesse período, quando ele fala germe primitivo e ele fala dos micro-organismos, nós lembramos que nessa época os micro-organismos estavam sendo conhecidos. Louis Pasteur desenvolvia os primeiros estudos sobre isso. E como ele era contemporâneo de Kardec, eram teorias que estavam ali sendo discutidas. Por um lado, Charles Darwin. Por outro, Pasteur.
para o outro, Lavoisier. Cada um trazendo a sua teoria, que era aceita por um lado, era ali depois criticada por outro. Então podemos perceber que eles falam aqui de germe primitivo, ou seja, são os micro-organismos, as bactérias, os fungos, que não podem ser vistos, não podiam ser vistos de uma forma clara. Não, na verdade, Tic-Teco, o que Kardec colocou, nós podemos perceber isso claramente no próprio livro A Gênese. O objetivo dele era fazer assim, propor um debate sobre as teorias que eram apresentadas lá. Então ele foi falando sobre cada um dos pontos da Bíblia, porque um dos principais papéis da doutrina espírita naquela época era quebrar essa ideia fantasiosa e dogmática que se tinha. Para isso ele teve que confrontar a Bíblia. A Bíblia fala que o mundo foi criado em 6 dias. E aí então ele apresentava a formação a partir da geologia. A Bíblia fala que Adão e Eva, depois ele vai e apresenta a parte da biologia. Então, na verdade, ele estava mostrando que a Bíblia trazia uma interpretação muito mais fantasiosa do que lógica. Porque a doutrina não estava abrindo espaço, fazendo aquela conexão entre as religiões e a ciência. Então não foi um ataque que ele estava fazendo, ele estava, na verdade, fazendo uma contestação sobre as ideias que eram apresentadas, sobre aquilo que dizia respeito à nossa realidade. Continuando para nós. 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? A resposta sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Aí nós temos ali, agora, entendimento sobre a evolução da biologia. Não, mas na verdade não, porque Kardec respeitava muito, a gente vê pela linguagem dele. Não era ataque, ele estava contestando, é diferente. Porque atacar, você ataca a religião. Ele contestava as informações, trazendo para nós uma nova visão científica. Esse era o papel dele, Então aqui para nós fala que o homem veio a seu tempo. E hoje nós temos então a nossa biologia que fala sobre a evolução das espécies, desde a evolução dos primeiros micro-organismos, das primeiras amebas que foram criadas. 47. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Hoje não. Hoje nós encontramos, por exemplo, através da arqueologia, até mesmo através da paleontologia, que estuda ali os dinossauros e tudo mais, e a arqueologia que estuda sobre o comportamento humano do passado. Kardec naquela época, lembra que nós estudamos isso na Gênese, ele não tinha ainda tido contato com as grandes descobertas da arqueologia, encontrando fósseis, aqueles fósseis de homens e fósseis de hominídeos. Tudo isso começou a partir do século XX. Hoje nós temos ali centenas, quase milhares de espécies que foram descobertas. Naquela época não se tinha. Hoje nós temos, por exemplo, Lucy. Exatamente, Zé. Sem discussão, mas sem disputa, mas apenas discussão. Então, naquele período, Kardec dizia, uma das teorias que ele apresentou lá no livro A Gênese, que o macaco tinha corpo de macaco e o ser humano tinha corpo de ser humano. Mas muitas vezes alguns espíritos humanos reencarnavam em corpos de macacos para poderem evoluir. Ele não tinha aquele elo que conectava o reino animal com o reino nominal. Hoje nós temos. Temos ali então, por exemplo, o Homo sapiens. Antes disso, nós tínhamos ele primeiro, Homo erectus, quando começaram a ficar em pé. Homo habilis, quando começaram a ter habilidades. Homo sapiens, quando começaram a ter inteligência. E Homo sapiens sapiens, que é a nossa condição atual. Toda essa cadeia intermediária de seres não eram avaliados por Kardec. E os espíritos colocavam para nós então aqui, podemos conhecer a aparição dos homens? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. Hoje nós temos estudos que mostram, por exemplo, que o homem, na condição atual que nós nos encontramos hoje, condição biológica, surgiu há aproximadamente 200 mil anos. Segundo os estudos
arqueológicos que foram apresentados. Então, para nós, sim, é possível ter essa visão. Valeu, Dudu, até mais. Último, 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Olha a pergunta que Kardec faz segundo o pensamento da época. A resposta: o princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para transmiti-los segundo a lei da reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies dos seres vivos. Então Kardec imaginava nessa época, que pelo que ele coloca, que o ser humano era um ser à parte. E a teoria de Darwin daquela época, que falava sobre a evolução, era algo que ainda estava sendo discutido naquela sociedade. Hoje não, hoje nós falamos isso com toda a naturalidade. Ainda tem ali algumas contestações religiosas, mas não são significativas. Porque os argumentos apresentados para a ciência, principalmente com esses hominídeos que foram encontrados, sendo ali um elo dessa corrente conectando essas duas espécies, tivemos até mesmo o homem de Neandertal, vocês se lembram? O homem de Neandertal, ele era colocado como sendo o primo dos homens. E nós só conseguimos evoluir porque os homens de Neandertal foram extintos. Porque do contrário, todos nós seríamos da espécie Neandertal. Só que como ela era mais primitiva, ela foi extinta. Olha quanta coisa interessante para a gente poder raciocinar. Deixa eu acelerar um pouquinho agora para a gente acabar. Tem um artigo aqui para a gente poder ler sobre a origem da vida. Ela se encontra no site chamado Toda a Matéria, né, um site de biologia, né, que traz um capítulo de biologia, falando sobre os seres vivos, né, que trazem informações para nós mais atualizadas. Diz aqui para nós: origem da vida. A origem da vida é explicada por várias teorias. A primeira tentativa foi puramente religiosa, a criação especial. Até hoje é aceita por fiéis de várias religiões. Outra teoria explica a possibilidade de origem extraterrestre, onde os seres vivos foram trazidos de outros planetas. Aqui o debate entre duas ideias: geração espontânea ou abiogênese, ou seja, a vida que surgiu sozinha. A teoria da geração espontânea ou abiogênese admite, em essência, o aparecimento dos seres vivos a partir da matéria bruta de maneira contínua. Essa hipótese surgiu com Aristóteles há mais de 2000 anos. Para Aristóteles e seus seguidores, a matéria bruta apresentava um princípio ativo, responsável pela formação dos seres vivos quando as condições do meio fossem favoráveis. O princípio ativo era o grande responsável pelo desenvolvimento de um novo organismo. A ideia da geração espontânea constituía a melhor forma de explicar as larvas que surgiam na carne crua, exposta ao ar livre, e de girinos que surgiam em poças d'água. Teoria da biogênese. Vários cientistas provaram que um ser vivo só se origina de outro ser vivo e contestaram a abiogênese. Francesco Redi, médico e biólogo de Florença, por volta de 1660, começou a questionar a teoria da biogênese. Para isso, colocou pedaços de carne crua dentro de frascos, deixando alguns abertos. Depois de vários dias, as larvas só apareceram na carne no frasco aberto. Redi observou que as moscas colocavam ovos sobre a carne e concluiu que a geração espontânea não tinha validade. Com a invenção do microscópio, o mundo dos micro-organismos foi revelado, empolgando os adeptos da geração espontânea e da biogênese que buscam a explicação para a origem dos seres vivos. Experiência de Pasteur. Por volta de 1860, olha só, contemporâneo de Kardec, 1857, lançado o Livro dos Espíritos. Por volta de 1860, o cientista francês Louis Pasteur conseguiu provar definitivamente que os seres vivos originam-se de outros seres vivos.
Ele realizou experimentos com balões do tipo pescoço de cisne, que mostrou que um líquido, ao ser fervido, não permite a chamada força vital, como defendiam os adeptos da abiogênese, pois quando o pescoço do balão é quebrado, após a fervura do líquido, há o aparecimento de seres vivos. Esse pescoço de ganso era isso aqui, ó. Tá aqui, ó, todamatéria.com.br. Então era um frasco que tinha o pescoço, né, a entrada dele era um bico curvo, então não permitia a entrada. Quando esse bico quebrava, ficava ali então exposto o conteúdo. A partir dos experimentos de Pasteur, a teoria da biogênese passou a ter aceitação nos meios científicos. Origem da vida na Terra. Acredita-se que toda a matéria que compõe o universo atual estivesse comprimida em uma esfera extremamente pequena que teria explodido, expandindo a matéria e formado de uma só vez todo o universo. Essa grande explosão é denominada Big Bang. Após o Big Bang, e a partir da matéria proveniente dele, teria surgido o nosso sistema solar. Por isso a teoria, né? A vida teria surgido da matéria inanimada, com associações entre as moléculas, formando substâncias cada vez mais complexas, que acabaram se organizando de tal modo a formar os primeiros seres vivos. Essa hipótese foi inicialmente levantada na década de 20 pelos cientistas Oparin e Haldane e vem sendo apoiada por outros pesquisadores. As primeiras células. Acredita-se que o primeiro ser vivo, ou seja, a primeira célula, tenha surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos. Eu falei 1 bilhão de anos para vocês, então apaga. Vamos para cá, 3 bilhões de anos e meio. Essas células tinham estrutura e funcionamento muito simples, sendo formadas por uma membrana plasmática delimitando o citoplasma, no qual estavam provenientes as moléculas de ácidos nucleicos. Estas formavam uma estrutura denominada nucleoide. Células assim organizadas são denominadas células procariotas, e os organismos que as apresentam são os procariontes. Eucariontes e procariontes, né? Nós somos eucariontes, que as nossas células são mais complexas. Na Terra atual existem organismos descendentes dessas primeiras células. São as bactérias ou as algas azuis ou cianobactérias. São as moneras, né, dentro daquela classificação taxonômica, nós temos as moneras mono, que é apenas uma célula. Depois nós temos ali as protistas, e assim a gente vai avançando até chegar no ser humano. A partir dos procariontes anaeróbicos ancestrais, teriam derivado também os organismos com estruturas celulares mais complexas, os eucariontes. Esses apresentam as células chamadas eucariotas. O surgimento dos eucariontes deve ter ocorrido há cerca de 1 bilhão e meio de anos. A maior parte dos organismos que vivem atualmente na Terra apresentam células eucariotas. Então essa aqui é uma das teorias, né, que são apresentadas para nós, baseadas nesses estudos mais modernos, sobre a origem da vida. Tchau, Vanessa. Fica com Deus. Parabéns para você, Vanessa. Te demos parabéns no começo, mas você estava fora aqui, tá? Felicidades no seu dia. Grande beijo, muitas festas, muitos presentes, muito bolo. E até a próxima, se Deus quiser. Então, o que nós vimos aqui nesse trecho foram ali algumas teorias, né, sobre a formação do nosso universo, formação do nosso mundo e também formação dos seres vivos. O próximo item que a gente vai estudar na semana que vem, povoamento da Terra, Adão. Falaremos então sobre exatamente a visão que se tem, né? A primeira pergunta que Kardec coloca já é: a espécie humana começou por um só homem? Dali então a gente vai ter todas as oportunidades de debatermos nessas ideias. Apesar de que Kardec coloca uma única questão sobre isso, né? Duas questões, para poder exatamente tirar essa ideia de Adão, né? da criação da Gênese bíblica, principalmente não, da criação bíblica.
Então, pessoal, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Próximo encontro, então, povoamento do nosso planeta. Então, fechando por aqui. Vamos lá.